Olá, tudo bem? Como vai você? Muito prazer. Meu nome é Jefferson, sou um palestrante cristão, um pesquisador de religião. Eu estou com uma palestra, o nome da minha palestra é Introdução à Cosmovisão. É uma palestra que eu tenho dado nas igrejas, né, por onde eu tenho passado. E agora, nesse período aí de quarentena, eu vou colocar ela em videoaula para facilitar a minha vida, né? Vou estar melhorando, né, meu cabedal de conhecimento e também vou estar transferindo para as pessoas aí do YouTube, do WhatsApp e também do Facebook. Gostaria que você cooperasse, participasse, né? Fosse lá no meu canal no YouTube, Noronha Pesquisador, né? Apreciasse o canal lá que está recheado de coisa boa lá, né? Tem teologia, tem filosofia, tem apologética e tem ciência. E agora esses vídeos que eu vou estar fazendo, né? É uma série de vídeos sobre a introdução à cosmovisão cristã. Eu vou, antes de começar a aula, eu vou dar uma definição de cosmovisão. Cosmovisão parece uma palavra meio complicada. Cosmo é universo, é mundo, e visão, visão de mundo, né? A maneira que a gente interpreta a nossa realidade de vida. Jefferson, por que é importante eu aprender sobre cosmovisão? Porque nós somos resultados de ideias. E ideias têm consequências na vida prática. Poderia citar para você aqui o Adolf Hitler, né, o pai do nazismo. Então ele teve uma ideia, ele incutiu uma ideia na sua mente e colocou essa ideia em prática. E a história, todo mundo sabe aonde foi dar isso, né? Eu poderia citar mais déspotas, filósofos, profetas e por aí vai, que tiveram uma ideia, né? Todos esses que fundaram religiões e tiveram uma ideia, né? Então nós temos que conhecer sobre cosmovisão. Cosmovisão é a visão de mundo, a maneira que a gente interpreta, enxerga a nossa realidade de vida. Cosmovisão é como uma lente interpretativa e nós temos que saber o que tem nessa lente, como que estamos interpretando o nosso mundo. Cosmovisão ou visão de mundo. Em definição, cosmovisão é um conjunto de suposições e crenças que alguém utiliza para interpretar e formar opiniões acerca da sua humanidade, propósito de vida, deveres no mundo, responsabilidade para com a família, interpretação da verdade, questões sociais. Como exemplo, Nancy Pearce diz que cosmovisão é como um mapa mental que nos diz como navegar de modo eficaz no mundo. É a impressão da verdade objetiva de Deus em nossa vida interior. Norman Geisler nos dá outra representação. Segundo ele, cosmovisão é semelhante a uma lente intelectual através da qual enxerga-se o mundo. Se alguém olha através de uma lente vermelha, o mundo lhe parece vermelho. Se outro indivíduo olha através de uma lente azul, o mundo lhe parece azul. Já Albert Wolters a chama de estrutura abrangente das crenças básicas de alguém sobre coisas. Apesar de possuir uma conotação filosófica, a cosmovisão de uma pessoa possui natureza essencialmente prática. Afinal, ideias têm consequências reais. É exatamente a cosmovisão do indivíduo que vai norteá-lo ante as decisões mais importantes da sua vida. Quando o casamento vai mal, qual a decisão a ser tomada? A infidelidade é normal? É uma pergunta. Como deve ser encarada a questão do aborto e do homossexualismo? É outra pergunta. Qual é a forma de proceder no trabalho? Outra pergunta. Como educar os filhos? Outra pergunta. Como encarar a violência? Frente a tais situações práticas da vida, a pessoa tomará suas decisões baseada naquilo que compreende como sendo certo ou falso, verdadeiro ou errado. A finalidade da cosmovisão, portanto, é nortear as decisões e atitudes do homem. Ela funciona como guia, dando senso de direção acerca da forma como o homem deve proceder. Eu queria citar dois escritores aqui que têm influenciado muito minha vida, ministério, trabalho, estudo, pesquisa. É a Nancy Pearce e também o Norman Geisler. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar muito material bom deles. Nancy Pearce, que fala exclusivamente sobre cosmovisão, o tema cosmovisão, e também o Norman Geisler. O Norman Geisler, que é um apologista americano, ele já partiu, né, não está mais conosco,
mas ele deixou um legado muito bom de livros, né, de livros, de pesquisas, né? Então, referente a esse assunto, a esse tema, né? O tema sobre visão de mundo, cosmovisão. Então eu indico, né? Tem feito muito bem para a minha vida, para as minhas pesquisas, eu indico. Então vamos começar a videoaula, então. Quero ser breve, né? Não quero ser muito exaustivo no videoaulas, porque geralmente videoaula as pessoas não gostam muito, né? O ser humano não gosta muito de pesquisar, estudar, se dedicar. Isso daí é fato, é uma realidade em nosso meio. Então procurar ser uma videoaula bem breve, para as pessoas pegar e resumir, fazer um resumo. Isso aqui é um resumo. O assunto está longe dessa síntese que eu estou fazendo aqui, né? Você deve ler, pesquisar, igual eu falei, citei esses dois escritores. No YouTube tem também uma série de videoaula com o reverendo Heber Júnior. Ele é da igreja presbiteriana. Ele é capelão da faculdade Mackenzie. Ele tem uma série de videoaulas, se não me falha a memória, são 9 videoaulas sobre cosmovisão. Eu indico também, né? Eu indico. Então a primeira aula que nós vamos fazer é sobre a introdução à cosmovisão, a parte 1, que é essa. Nós vamos falar por que cremos em alguma coisa. Começaremos nossa disciplina com um pequeno questionário, e por isso peço que você, meu amigo, responda as perguntas que estão aqui. Não se trata de uma prova para avaliar seu nível de conhecimento. Responda aos questionamentos tendo por base suas percepções e experiências pessoais, ou seja, o seu arquivo mental. Todo mundo tem um arquivo mental, e como você faz, você busca no computador, no arquivo do computador, na memória do computador, aquilo que está gravado lá, na nossa memória também não é diferente. As perguntas, né? Existe vida após a morte? São todas as perguntas que eu vou fazer aqui nessa videoaula que você deve responder para você mesmo, né? Existe vida após a morte? A. B. A vida tem algum sentido ou propósito? É outra pergunta. C. Alguém ou alguma coisa criou o universo? D. A nossa existência é real ou mera ilusão? E. Quem define o que é moralmente certo ou errado? É a própria sociedade ou essa definição parte de valores absolutos que estão além da própria humanidade? F. O ser humano é só matéria ou possui também uma dimensão espiritual? Suponho que você tenha respondido todas essas perguntas acima com base em suas crenças pessoais, adquirida ao longo da sua vida. Não importa qual a origem dessas crenças, o fato é que você as possui e reagiu às indagações recorrendo a uma espécie de arquivo mental de crenças. Afinal, todos nós, naturalmente, temos várias razões ou motivos para acreditar em certas coisas. Podem ser razões sociológicas, em virtude da influência de nossos pais, amigos, sociedade e cultura, em geral. Razões psicológicas, porque tais crenças podem nos proporcionar tranquilidade, conforto, significado, identidade, esperança e propósito na vida. Razões religiosas, porque acreditamos nas Escrituras, na Bíblia, acreditamos em pastor, padre, guru, igreja ou líder religioso. E por fim, razões filosóficas, porque tais crenças podem demonstrar uniformidade, coerência e explicação racional da realidade. Essas razões estão melhor detalhadas no quadro abaixo. Primeiro quadro, razões sociológicas. Pais, amigos, sociedade e cultura. Recebemos influência diretamente, a primeira influência nossa, da lente interpretativa que estamos adquirindo, formando, estruturando, nós recebemos das razões sociológicas, que são pais, amigos, sociedade e cultura. Razões psicológicas recebemos de conforto, de tranquilidade, de significado, propósito, esperança e identidade. Razões psicológicas. Razões religiosas. Escrituras, pastor, padre, guru, rabino, líder religioso e igreja. Recebemos influência da nossa cosmovisão, da maneira que a gente interpreta o mundo, dessas razões também, que são razões religiosas. E por fim, razões filosóficas, uniformidade, coerência, inteireza, melhor explicação de todas as provas. Eu tenho falado nas minhas palestras, nos meus vídeos, sobre coerência e consistência.
nós temos que vencer a mediocridade. E o caminho para vencer a mediocridade é o autoconhecimento, a autoconscientização. Como que ela vem? Tirando de nossas vidas as incoerências e as inconsistências. Então é muito importante você entender isso, que a gente recebe a influência direto dessas 4 aqui, que é a primeira razão é a razão sociológica, a razão psicológica, a razão religiosa e as razões filosóficas. Então, como que eu entendo o mundo? Eu entendo o mundo através dessas influências que a gente recebe no dia a dia, em nossa vida, cultura, família, aonde estamos inseridos. Diariamente fazemos esse mesmo exercício respondendo ao nosso arquivo mental de crenças, quando tomamos decisões pessoais, seja sobre questões simplórias no cotidiano ou acerca de temas mais complexos da vida. As nossas deliberações e escolha em geral, como a preferência de um modelo político que julgamos ser o melhor para a sociedade, ou até mesmo como compreendemos a sexualidade, a família, a economia, o direito e o Estado, passam pelo nosso filtro mental e são definidas pela forma como enxergamos o mundo, norteando, por isso, nosso estilo de vida e comportamento. Então a cosmovisão está entrelaçada, né? A cosmovisão cristã. Então o cristão que professa a Bíblia como palavra de Deus e o cristianismo como uma filosofia de vida, uma visão de mundo. Então quando a gente fala de aborto, para o cristão o aborto ele é contra o aborto. O cristão que pratica a palavra de Deus, né? Porque tem pessoas que falam que é cristão, mas não usa a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Então fica complicado. Então eu que sou cristão, para mim, aquilo que está escrito no Salmo 139, que Davi fala, que já no útero da mãe ele está sendo gerado ali, formado, então já é uma vida, né? Nós vemos Sansão falando, nós vemos João Batista, todos no ventre estavam com vida já. Então nós sabemos que a vida provém de Deus. E não tenho nada contra quem praticou o aborto, muito pelo contrário, eu acredito em perdão, né? A palavra de Deus fala sobre perdão, mas eu estou falando como visão de mundo. Então o cristão ele é contra o aborto, porque o aborto está se tratando de uma vida, e vida pertence a Deus, não está no nosso âmbito julgar qualquer tipo de vida, né? Qualquer jurisprudência. A vida pertence a Deus e cometer um aborto é tirar uma outra vida. Então, a Bíblia trata o aborto como assassinato e ninguém tem o direito de assassinar ninguém. Então, eu só estou falando aqui para dizer como que um cristão interpreta a sua visão de mundo. A visão de mundo, a cosmovisão cristã, então ela está entrelaçada. Então, nós acreditamos na vida. Deus, Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não tem como um cristão ser a favor do aborto. Então, quando falo em aborto, eu vou no meu arquivo mental. Então, para mim, não tem como. Quem decide é a palavra de Deus. É a minha regra de fé e prática. Diariamente fazemos esse mesmo exercício, recorrendo ao nosso arquivo mental de crença, quando tomamos decisões pessoais, seja sobre questões simplórias do cotidiano ou acerca de temas mais complexos da vida. As nossas deliberações e escolha em geral, como a preferência do modelo político que julgamos ser o melhor para a sociedade, ou até mesmo como compreendemos a sexualidade, a família, a economia, o direito e o Estado, passam pelo nosso filtro mental e são definidos pela forma como enxergamos o mundo, norteando, por isso, nosso estilo de vida e comportamento. Significa dizer que nenhuma pessoa, isso é sério, nenhuma pessoa toma decisões dentro de um vazio existencial, sem considerar sua história, experiência, cultura, valores morais e princípios religiosos, pois todas essas coisas modelam e estruturam a nossa percepção da realidade, isso é, a nossa cosmovisão. Então não tem como você falar, eu sou neutro, não existe neutralidade no autoconhecimento, né? Como eu falei aqui de modelo político. Sou cristão, sou conservador, né? Não sou progressista, eu sou cristão e conservador. Nessa área de cosmovisão eu sou fundamentalista, né? As pessoas falam que o fundamentalista ele é intolerante e preso ao passado. No mandamento de Deus, da palavra de Deus, eu estou preso ao passado.
Porque eu sou cristão, eu acredito que Deus criou os céus e a terra, como está lá em Gênesis, no capítulo 1. Então eu entreguei a minha vida a Deus, né? Eu sou servo de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática, é o manual do fabricante. E tudo que eu preciso para interpretar a minha vida, dar sentido na minha vida, saber da onde que eu vim, o que que eu estou fazendo aqui, e quando eu morrer, para onde eu vou, então eu já sei quem eu sou no cristianismo, a minha visão de mundo interpretada pela palavra de Deus. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz do meu caminho, que ilumina o meu caminho no dia a dia, na família, na sociedade, é a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus nos fala que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Os homens querendo ou não, Jesus autenticou ela. Em João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que cremos em alguma coisa? Por que eu creio? Eu creio porque eu preciso dar sentido à minha existência. Outrora, quando eu não estava no cristianismo, pra você ter uma base, eu pertencia a várias tribos, eu fui até rockabilly, então eu estava tentando me encontrar, dar sentido na minha vida, né? Fui até rockabilly, andei com gel no cabelo, roupa preta, né? Dos anos 60 aí. Então, e assim é o ser humano. O ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Tem um escritor que fala que Deus nos fez para sobrevivermos como combustível da pessoa dele. Se ele soprou fôlego de vida em nossas narinas e nós passamos a ser alma vivente, então eu pertenço a ele, eu vim dele. Então, a cosmovisão cristã, para mim que sou cristão, respeito o ateísmo, panteísmo, paniteísmo, dualismo, humanismo secular, eu respeito. Mas para mim que sou cristão, a palavra de Deus dá sentido na minha vida. Hoje faz sentido na minha vida, em todos os aspectos. Família, sociedade, o que eu quero, o que eu pretendo ser, os meus projetos de vida. Então, a palavra de Deus, como regra de fé e prática, iluminou o meu caminho, né? Eu sei, o apóstolo Paulo falou assim, eu sei em quem eu tenho crido. Então, tem que ser assim todo cristão. Ele tem que saber, por que cremos em alguma coisa? Por quê? Essa pergunta tem que me questionar. Por que eu creio? Por que eu acredito? Por que eu professo essa fé? Por que eu estou nesse caminho? Qual é a finalidade? O que eu estou querendo? Né? Para onde eu estou indo? Né? Aquele filme lá, Alice no País das Maravilhas, o gato pergunta, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, que Deus possa iluminar você através dessa palavra. Jesus é o caminho. Ele é o caminho de salvação, de perdão, de vida eterna. Então, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E as pessoas estão aí, inseridas mundo afora, né? Abraçando todo tipo de visão de mundo, de cosmovisão, interpretando a sua vida, né? E como eu falei, eu não tenho nada contra ninguém, mas a gente vê pessoas seguidores de filme, né? Aquele Star Wars, Harry Potter, né? E se projetam, sabe? Personifica, né? Na vida e começa a praticar, né? Eu respeito todo mundo, todo tipo de pensamento, mas então a gente tem que confrontar. Hoje, a cosmovisão, o ensinamento a respeito de cosmovisão, de visão de mundo, nós temos que confrontar. Então, se eu sou cristão, eu tenho uma base, né? Eu tenho um padrão. Qual é o padrão? É Deus. É a palavra de Deus. Esse é o meu padrão. Então, eu tenho que confrontar diante de tudo aquilo que está sendo colocado para mim, para minha família, como pedagogia, ensinamento, filosofia, né? Autoconscientização, autoconhecimento. A gente vê hoje na sociedade, nas faculdades, nas universidades, se fala muito em Nietzsche, se fala muito em Freud, se fala muito em Charles Darwin. Então eu tenho que confrontar como cristão isso daí, né? As verdades têm que ser confrontadas. Não tem, Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim, não tem como andar dois juntos se não houver pleno acordo. A gente tem que se respeitar, mas andar junto não dá. Um cristão pensa diferente de um budista, pensa diferente de um hinduísta, pensa diferente
de várias interpretações de mundo, visões de mundo. Então, quando choca, a gente tem que filtrar, observar, ler, pesquisar, se informar para ver onde há mais coerência e consistência. Não estou querendo bater no peito e falar que eu sou dono da verdade, mas eu estudo apologia cristã. Né? Eu procuro fazer discurso de defesa da fé cristã, da racionalidade da fé cristã. E o que a gente vê no meio religioso, no sistema religioso, é o dogmatismo cegando as pessoas. E cristianismo é racional, cristianismo tem história, tem evidências, tem arqueologia. E você tenta conversar às vezes com muitas pessoas, líderes do meio religioso, não tem resposta para nada. Não sabe dar uma resposta apologética. Então Pedro fala para a gente responder com mansidão acerca da esperança. Então quando eu sento para conversar com alguém, para falar da minha fé, para falar da minha visão de mundo, do meu cristianismo, eu tenho que ter argumento, eu tenho que ter lógica, tem que ter raciocínio, né? Tem que ter coerência, tem que ter consistência. E as pessoas estão querendo isso, principalmente os jovens, né, que estão indo para a faculdade, os jovens de família cristã estão indo para a faculdade, para as universidades, e nós como líder, como pedagogos cristãos, temos que dar resposta à luz da palavra de Deus, né, à luz dessa visão de mundo, né, dessa maneira de interpretar o mundo. Por que cremos em alguma coisa? Por que eu creio? Eu creio porque é verdade, é fato, né? Não só a teologia me fala, a filosofia, a apologética, a ciência, a biologia me responde que existe um criador, existe um sustentador, existe um designer inteligente, né? Eu olho para o céu e vejo o céu, as estrelas, assim como eu olho para um automóvel, eu olho para um celular. Por trás do celular tem uma mente inteligente, por trás de um automóvel tem uma mente inteligente. Por que por trás do sol, da lua, das estrelas não tem uma mente inteligente? Então eu tenho que me questionar, eu tenho que fazer essas perguntas para mim, né? E chegar dentro de um raciocínio lógico, né? Está aí para a gente ler, estudar e pesquisar. Então essa é a primeira minha videoaula a respeito da introdução à cosmovisão cristã. Como eu falei, leia os livros da Nancy Pearcey e do Norman Geisler, que vai te ajudar e muito. Por que cremos em alguma coisa? Existe vida após a morte? A vida tem algum sentido ou propósito? Alguém ou alguma coisa criou o universo? A nossa existência é real ou mera ilusão? Quem define o que é moralmente certo ou errado? É a própria sociedade ou essa definição parte de valores absolutos que estão além da própria natureza? Essa pergunta é para mim e para você. Para mim, que sou cristão, e para você que está na sociedade inserido, né? Porque a gente vê que o relativismo moral e o pluralismo religioso quer descartar a verdade absoluta, mas nós que somos cristãos acreditamos na verdade absoluta, como eu acabei de citar. Jesus falou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus fala em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que libertará? João 8,36 responde, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe, fique com Deus, que você possa assistir essa videoaula na íntegra e que Deus possa abençoar grandemente, esclarecendo a sua mente e o seu intelecto. Deus abençoe.